Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao episódio piloto da Resenha TV, o canal que a gente fez aqui no nosso grupo de amigos aqui pra gente comentar um pouco sobre nossas impressões, sobre os jogos dos nossos times, sobre outros tipos de jogos também. A gente também faz pra falar de outras coisas que a gente gosta, por exemplo, curiosidades da bola e tudo mais. Nossa proposta é fazer um pouco de tudo. Ficamos felizes aqui de fazer nosso primeiro vídeo. E olha, o primeiro vídeo não podia ser melhor, né, PH? Porque, ó, Boa. hoje tivemos um grande jogo. Tivemos Vasco e Flamengo no Maracanã, pelo Brasileirão. Deixa eu dar uma verificada aqui, rodada nós estamos, 24ª, né? 24ª rodada do Brasileirão. E olha, É bizarro que como jogo. já tá no final de setembro já. Isso é bem Sim, engraçado. e enfim. Cara, a gente queria começar primeiro comentando o jogo pouco a pouco. E assim, né, PH? Isso. Eu acho que, primeiro, vamos dar aqui o espaço pra você se apresentar devidamente, né? Porque... Claro, mano. Tranquilo, mano. Mano, o programa é seu, é meu, é nosso, entendeu? O programa de todos, mano. O programa é isso. De todo mundo, mano. Não tem jeito. Então, pra gente começar... Eu sou Pedreira, sou torcedor do Vasco, vou trazer aqui um pouquinho da visão do torcedor do Vasco. Se você não concordar também, pode falar aí nos comentários à vontade, com respeito de preferência. O PH vai estar representando o lado do Flamengo e vamos que vamos, né? Queria começar primeiro pontuando aqui que o jogo começa muito truncado, né? Nós temos aqui o Vasco tentando muita saída longa. Eu até anotei que, tipo, o jogo começou até interessante, com o Robert Renan fazendo ali uns lançamentos, tentou uns dribles, inclusive. Robert Renan começou tentando fazer essa ligação direta. Eu acho que o Vasco estava tentando fazer uma ligação direta. Só que aí chega lá nos 11 minutos, tem aquele lance, né? Que o Cebolinha chega. Ninguém acreditou que ele ia acertar aquele chute. Miserável chega, chuta, bate na trave, volta. Cara, isso é bizarro. É questão técnica, cara. Às vezes, quando o time entra na... Que azar é esse? Então, primeiro, eu acho que é tudo isso. A técnica, é a questão técnica com o azar do adversário. Cara, quando o Flamengo entra numa sintonia que aparentemente não é tão a que deveria ser a do jogo, cara, é bizarro, porque acontece, graças a Deus, frequentemente, porque tiveram vezes já que não aconteceram durante o jogo, né? Durante o jogo tiveram muitas vezes que eu pensei, cara, o Vasco vai virar esse jogo. O Vasco vai virar esse jogo, o Vasco vai virar esse jogo. Cara, teve a chance... E nunca virava. Nunca virava também. Mas teve a chance do Matheus França no finalzinho. Que foi uma parada assim, cara, se o Flamengo toma gol do Matheus França, o garoto do Ninho, um clássico dos milhões, no finalzinho do jogo, eu nem sei... Eu nem estaria aqui, né? Porque eu não ia aguentar. Eu ia desaparecer das redes sociais. E dar uma volta, né, pela Pavuna, né? Pô, começar a atravessar a rua, sem olhar pros lados. Eu ia agora domingo, 9h17 da noite, eu ia lá pra Pavuna agora, com o celular na mão. Fala assim, ó, aqui, rapaziada, estou com o celular, por favor, me assaltem. Mas enfim, sim. Brincadeiras à parte. Cara, foi um lance muito bizarro, né? Porque, tipo assim, chega lá, a bola na trave, e eu acho que os jogadores lá ficaram meio atordoados primeiro, eles ficaram sem acreditar, aí sobra no Emerson Royal, né? Ele toca pro Bruno Henrique depois de limpar os marcadores, né? Porque, inclusive, um comentário que eu queria fazer é impressionante como o Nuno virou assistente do Puma, né? Porque o Puma não marca ninguém e o Nuno tava se matando em campo. O Nuno tava mais recuado que o Puma, pô. E aí, cara, o Emerson Royal toca no Bruno Henrique, o Bruno Henrique chuta, o Léo Jardim faz uma defesaça, mas aí na sobra Carrascal faz. E, bicho, assim, teve muito mérito da pressão do Flamengo. Muito mérito, não vou negar aí. O Cuesta podia ter acompanhado melhor? Podia. Não acho que o Cuesta fez uma partida ruim. Ele podia ter acompanhado ali um pouco melhor, mas de resto... Eu falo da questão técnica, cara. Quando, às vezes, a gente entra muito nesse mérito de, falha na marcação ali, não, se teve falha, não teve falha. Mas é jogo, né? É tipo, jogo, mano. É gol do jogo. Sem erro não tem futebol, a parada é essa, tipo. Tanto que depois o jogo fica muito pegado, tem falta do Ayrton Lucas depois, aquela falta dura que ele faz no PH. E, assim, depois... Teve o chute do Ryan, teve o chute do Ryan. Aquele chute do Ryan que, meu Deus do céu... tipo assim, nossa... Ryan, o lance do chute do Ryan é um lance que você começa a perceber, porque o Saul, bizarramente, é tudo uma falta de noção, a mistura da técnica com a falta de noção, às vezes. Eu falo Você isso. diria salto alto, talvez?
Salto alto, sim, o salto alto, porque, cara, desculpa, não justifica. O Flamengo pode entrar com um time aí, o melhor time do planeta. Pô, pode reunir os 11 da bola de ouro. Não adianta você ser 100% técnico se você não tem um pouquinho de raça. Sim. Porra, é um pouco de raça, é um Nesse pouco lance de mesmo que você comentou do ligado, Ryan, o liga no jogo. Saul, ele tinha o Alan atrás dele, tipo, livre. Ele ia puxar o contra-ataque, né? E ele resolve fazer um lançamento pro Léo Ortiz, que tava do lado dele, aí o Léo Ortiz se embola, o Paulo Henrique pega, tipo, pra quê? Sabe? Tinha um jogador atrás dele, né? O Alan, porque eu não quero xingar o Alan, sabe? Esse é o problema, eu não quero xingar o Alan. Um suposto jogador em campo. Um suposto jogador em campo. Mas, cara, às vezes é só dominar. Eu tô relevando o lance aqui, né? Porque pra comentar eu tenho que ver o lance. Cara, é só não, né? Porque, porra, é muito fácil eu falar do meu sofá, né? Assim, porra, aqui até eu. Pô, mas assim, cara, eu acho que tem fundamentos básicos, né? Porque a gente não precisa ser formado em gastronomia pra jogar comida e nem ser jogador de futebol pra jogar jogada de jogador de futebol. Então, tipo assim, frases, né? Obviamente, né? Aquelas frases que eu vou soltar durante os episódios, e são isso. Cara, isso é bizarro. Isso tudo é bizarro. O Saul, a postura do time, a postura do meio campo do Flamengo. O meio campo do Flamengo não existiu. Não existiu desde o momento que o Felipe Luiz acha uma boa ideia colocar o Alan. Gente, o Alan não é jogador de futebol. Me perdoe. Me perdoe, Alan não é jogador de futebol. O problema do Flamengo é que, com a ausência do Pulgar, eles perdem muito na marcação. Porque pensa comigo, se não bota o Alan, bota o Everton Araújo. E aí, pô, aí tu fica maluco, né? Aí realmente é uma discrepância técnica muito absurda, né? Não, é tudo absurdo. Cara, tem muita coisa que você falar do jogo que tem coisas que os melhores momentos de GE não mostram. Mas quando você assistir um jogo nos 90 minutos, você vê, cara, a postura tava nojenta. Pra mim, a postura do Flamengo no jogo inteiro tava nojenta. Tanto que a gente vê isso, especialmente no gol do Ryan, né? Porque a gente tava falando aqui do jogo tá brigado já aos 30 minutos, que é importante a gente passar por ele, né? Tipo assim, o Vasco, ele consegue um escanteio e o Coutinho, cara, ele cobra um escanteio muito bom, mas o Rossi saiu muito mal. O Rossi, o PH que é goleiro, pode falar isso melhor do que ninguém, tipo assim, cara, se tu é goleiro e tu sai do gol, de duas uma, ou tu vai socar essa bola, ou tu vai pegar, encaixar e vamos fazer o contra-ataque, ou você simplesmente não sai, simplesmente segue, só que... E é bizarro. O Rossi, ele ficou nessa de vai, não vai, e aí ele deixou o gol ali aberto. Aí o Carrascal não consegue acompanhar, né, o Ryan no cabeceio. E o Ryan, pô, ele sobe muito. O Ryan, ele hoje jogou numa raça absurda. Faz o gol e quase que o Ayrton Lucas tira. Só que o Ayrton Lucas também furou, né? E o jogo, depois disso, ele fica muito pegado. Tipo assim, o jogo fica... É amarelo pra lá, amarelo pra cá. Depois tem o choque de cabeça do Robert Renan, que foi uma pena. Que o Robert Renan tava fazendo uma boa partida. Entra o Lucas Oliveira, que não foi tão mal, mas eu tenho uma coisa pra falar depois sobre ele. Quando a gente vai fazendo a tier list. A primeira tier list desse começo da resenha TV. E tipo assim, cara, o time ficou muito nessa de não vai finalizar, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. E aí, já pro segundo tempo, né, o Diniz, ele tira o Nuno, porque o Nuno sentiu, e aí bota o Andrés Gomes, que é um colombiano maluco, né, o Vasco é viciado em arrumar colombianos malucos. Emerson Rodrigues ano passado, esse agora. O time pra arrumar colombiano maluco, cara. E o Flamengo, ele começa a botar a cavalaria, né? Botou o Vina, botou o Samuelino. Mas é isso que eu vou até comentar, assim, que eu achei o timing de você colocar a cavalaria errado. Se você quer que... Porque, mano, até o cara entrar no jogo, porra, não perceber, mas o corpo, mano, é muito da fisiologia. Eu que fiz um ano de educação física, eu que fiz um ano de educação física. Que estão servindo só agora. Estão servindo só agora, às vezes serve. Porque, pô, eu sei, já mudei e tal, enfim. Mas, cara, é bizarro, porque você não... Mano, tem a questão do aquecimento, tem a questão do corpo começar tipo, não, vou entrar ali... Tanto que, por exemplo, eu vou fugir um pouquinho do jogo e eu vou usar um exemplo pessoal meu. O Pedro falou que eu era goleiro. Eu sou às vezes ainda, eu faço como ser um freelancer de goleiro, mas enfim. Cara, a questão é, quando eu era goleiro, e muito tempo eu tava assim, na escola, esse era o principal problema. Cara, quando eu entrava na educação física, primeiro que eu não tinha conhecimento nenhum, porque obviamente, mas, cara, sempre os 2 primeiros jogos que eu entrava na educação física, eu era muito ruim. Tipo assim, eu desligava muito, cara. Precisa de um aquecimento, cara. Precisa de um chacoalho, mano. O Pedro, hoje, irmão Pedro, hoje,
Ai, meu Deus do céu. Vamos deixar para o lance depois. O Pedro, antes que você fique fora... Antes que eu me estresse, eu comece a ficar fora de mim. Mas, tipo assim, cara, a parada é que, tipo, depois disso, cara, o Flamengo e o Vasco, eles ficam nesse troca-troca. E tanto que depois tem um lance que o Léo Jardim erra a saída de bola de uma forma grotesca, o Saul manda... Ele carimba essa bola na trave. E tem outros lances depois. Cara, tem um que o Andrés Gomes, ele tenta sair driblando pra dentro da zaga. Que merda foi aquela? Não, Andrés Gomes é... Sabe, o Vasco tem muita falha individual, tá ligado? Tem muita falha. E, inclusive, eu acho que deve ser algum problema, sei lá, de atacante colombiano, porque todos os atacantes colombianos que o Vasco teve, era sempre isso. O cara é um completo lelé da cuca, ele não tem compromisso básico. Tipo assim, compromisso, tô falando compromisso de não fazer merda. E tanto que depois tem até um lance numa falta, que acho que é o Emerson Royal que cobra, né? Que é o lance que o PH acabou surtando um pouco, que é o que o Pedro recebe e ele chuta, só que, cara, ele simplesmente... É porque, tipo assim, é um lance que só se fosse Carlinhos perdendo, eu entendo, eu entenderia. Eu falei, cara, esse cara é ruim, ele não tem culpa. Eu falo sempre isso. Jogador bagre, a não ser aquele jogador bagre sem caráter, mas jogador bagre com caráter que sabe que é ruim, sabe da sua incapacidade técnica. Fala assim, pô, o cara não tem culpa que ele tá aí, o cara tem que entrar. O cara tem que entrar, porque não é um zagueiro Pablo da vida que tá até agora lá no Flamengo sumido ganhando dinheiro e não quer sair de lá e senta no contrato. Mas enfim, não vou entrar nesse método porque eu vou fugir muito do jogo. Mas, cara, é o Pedro, mano. Pedro já fez coisa mais difícil do que isso. Muito mais difícil. E isso que quebra. Isso que quebra esse... Cara, se você pegar esse lance, talvez o Pedro tenha algum gol parecido com esse Não, deve ter. Na temporada. Nos últimos meses, vou falar, né? Porque é muito vago. Nos últimos meses, ele deve ter algum gol parecido com esse. Isso é bizarro, tá ligado? Isso é bizarro, paizão. Isso é bizarro. Então, é um lance que eu não aceito que o Pedro perca. Agora, que um Carlinhos, Juninho, Carabag, né? Perca, eu compreendo. Pô, sim, acontece. Agora, e, tipo assim, Pedro, realmente. Pô. Porque, tipo assim, o Vasco depois, é algo até que eu acho válido comentar. Depois, lá pro segundo tempo, quando o Verratti sai, o jogo vira lá e cá. Lá pros 70 minutos de jogo, que o David entra, cara, vira lá e cá. Tem uma chance boa do Matheus França. O Vasco começa a... Pô, tem aquela chance que o Rossi, ele dá um passe ridículo, que o Ryan, ele consegue ultrapassar o Vinha e tudo, que, pô, era caprichar um pouquinho mais no cruzamento, que era gol, sabe? Tipo, o empate foi justo, mas, pô, faltou um preciosismo ali em algumas partes. Achei que faltou um preciosismo ali pro Vasco e também pro Flamengo. Porque, cara, a verdade é que o Pedro, ele entrou muito desligado do jogo, a Arrascaeta também. Pô, o Léo Jardim, naquele lance que tem uma defesaça do Léo Jardim, que o Pedro tenta concluir de carrinho, o Léo Jardim tira de qualquer jeito. O Arrascaeta depois tenta dar um carrinho no Léo Jardim, eu acho, tipo, cara, você é maluco? O Arrascaeta entrou nesse jogo, eu até fico brincando aqui, talvez, a maioria dos jogadores, eles entram numa maneira bizarra, assim, uma maneira bizarra de... Eles querem dar o sangue. Ah, pô, não sei o que, quer correr atrás, caraca, paizão. Pô, excesso assim não, cara. Não precisa desse excesso não, mano. Não precisa desse excesso, paizão. Inclusive, eu vou interromper o Pedro rápido, só pra trazer uma estatística que eu acabei de ver no Twitter aqui. É uma coisa muito importante, que é o Flamengo nos últimos 15 jogos, com o Alan ou Everton Araújo, teve, ambos, né, juntos tiveram 939 minutos. Isso daí, tipo, uns 10 jogos e poucos minutos assim. Cara, a gente marcou 12 gols e sofreu 7. Sem Alan e sem o Everton Araújo, tivemos metade, que já é, pô, considerável, né? Mas tivemos mais gols marcados e menos gols sofridos. E aí? E aí? E não, mas... mas Felipe, o De La Cruz é de vidro, o Jorginho não sei o que. Meu irmão, não é possível. Não é possível, não dá. Não é possível que, todo respeito, você vai, prepara ali o Jorginho. Não corre, né? Porque o Jorginho já é um pouco mais, uma idade avançada, então se correr com a lesão dele, você talvez possa prejudicá-lo. Mas, meu irmão, dá uma chacoalhada, assim, pô... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um plano um cronograma de botar o De La Cruz ali nos 60 minutos e depois tirar pra colocar o Alan. Não! Alan, 90 minutos Alan, meu Deus do céu. E cara, tipo assim, foi algo que eu acho até que foi um pouquinho de salto alto do Flamengo. Não é salto alto, mas levando em conta, vamos pegar a situação do Flamengo no campeonato hoje, querendo ou não, o Flamengo tinha uma gordurinha, né? Agora não tem tanto, porque agora equilibrou, né? Porque o Palmeiras ganhou com o mistão ontem. Agora o Palmeiras, assim,
naquela coisa, depende só dele pra ser líder, pra ser campeão, no caso. Porque, claro, tem 16 rodadas, mas... Porque o Palmeiras, ó, eu não sei qual é o jogo a menos que o Palmeiras tem. É contra o Santos. Tipo assim, pô, é um jogo bem acessível. É um jogo bem acessível pro Palmeiras. E assim, se o Palmeiras ganha, vai à liderança, porque a diferença do Palmeiras pro Flamengo é 2 pontos. Então assim, o Flamengo entrou com um salto alto porque a diferença era... 2 pontos de diferença. Porra, irmão, ainda é 2 pontos só. Tipo, não é nem uma vitória, tá ligado? E, tipo assim, cara, a parada é que eu acho que o Flamengo entrou muito nessa de salto alto. De tipo, é o que eu vi alguns comentaristas falando. Tipo, cara, se o Flamengo botou o time alternativo contra o Vasco, é porque olhou o Vasco na tabela, porque com todo respeito, o Vasco, infelizmente, não está bem na tabela, né? Tá em 15º, tudo mais, mas conseguiu abrir 2 pontos pra zona de rebaixamento, mas, pô, cara, ainda assim, vai ter jogo contra o Bahia no meio da semana. Voltando aqui pro fio da meada. E aí, cara, o que acontece é que o Flamengo, ele olhou e falou, cara, a gente pode ganhar com os nossos reservas. Porque, pô, realmente, eles têm uns reservas ali interessantes. Pô, o Danilo, tinha ali o Vinha, que eu não sei porque o Vinha não entrou de titular, ao invés do Ayrton Lucas, que o Vinha é 1000 vezes melhor que o Ayrton Lucas. E você olha, por exemplo, volantes ali, tinha o Alan, que realmente é mais ou menos... O Luiz Araújo, ele, no caso, entrou no segundo tempo, né? Porque deixaram o Plata, que é o titular. Deixa eu ver a escalação aqui. Tava o Cebolinha, tava o Bruno Henrique, foi nulo. O Bruno Henrique... O Flamengo, ele chegou lá, pensou, cara, dá pra ganhar. E acabou que o Vasco equiparou. E foi até bom, porque... O Flamengo não pode ir nessa soberba, porque nem no jogo contra o Estudiantes eles foram tão superiores assim, brincou de perder gol e agora no jogo da volta, apesar obviamente de terem sido operados ali pelo juiz, não dá pra negar, cara, não dá pra deixar isso acontecer. E enfim, agora eu queria ir pro nosso encerramento aqui, que eu queria começar com a tier list. Nossa primeira tier list, eu vou começar aqui pelo lado do Flamengo. Enquanto nós começávamos aqui a tier list, entrou ninguém mais, ninguém menos que o nosso amigo Fabinho, também vascaíno aqui pra me dar aquela auxiliada. Se apresente aí, Fabinho. Fala, galera, boa noite a todos. É um jogo que o Vasco poderia ter um resultado melhor, mas diante das circunstâncias, enfrentando um rival que tecnicamente é superior, fica com aquele gostinho de quero mais. E é isso que nós vamos botar aqui na tier list. Então vamos lá. Vamos começar primeiro com a parte do Flamengo, que o PH, ele com certeza tá aguardando muitas coisas. Tô então eu vou falar aguardando o nome aqui do jogador e eu vou botar nesses 5 tiers aqui. Tem o cara que, tipo, pô, jogou de tão nulo, tem o horrível, tem o regular, tem o meu mano Bola de Ouro. Cara, pô, que partida foda. Tem o Gold, que aí é tipo assim, o melhor da partida, quando for uma partida muito boa. Vai ter chance que você não vai conseguir botar ninguém aqui. Que eu acho que no caso vai ser isso. Então vamos que vamos, vai. PH, goleiro Rossi. Cara, eu juro pra você, se não fosse gol... Por isso que eu falo do contexto do goleiro. Cara, o Rossi tinha feito uma defesa 5 minutos antes do gol. Uma defesa, pô, salvou e tal. Só que eu vou ter que colocar ele no... Porra, não consigo nem colocar no regular, cara. É horrível mesmo. Horrível, porque, meu irmão, PH, não existe, mano. Não existe. Pode falar, eu queria trazer um tópico pra vocês. Claro. Inclusive, eu estava conversando com um flamenguista sobre isso. Sabe o que ele me disse? Diz. Ele me disse a seguinte frase: Rossi não tem nível pra jogar no Flamengo. E eu concordo. Não tem. Eu acho o Rossi um goleiro muito limitado, que é muito salvo pela zaga muito segura que o Flamengo tem. E aí ele deu exemplo de goleiros que ele acha mais seguro, embaixo das traves. Por exemplo, Léo Jardim, Fábio, o John que saiu do Botafogo. Brazão. Agora seguindo aqui, zagueiro Léo Ortiz. O que você achou da partida dele? O Léo Ortiz, ele, pô, regular, porque, cara, eu não achei nada, nem que ele falhou e nem que ele jogou bem. Eu achei regular, tipo, quase não jogou. Quase não jogou, mas como o jogo é muito baixo, porque ele teve uns lances ainda bacanas ali, que ele salvou algumas bolas. Exatamente. É a questão, tá ligado? Tipo assim, mano, meu irmão, a questão é essa. Se não tomasse gol, eu ia botar no Diogo. Mas como tomou gol, regular. Entendeu? Meu critério é esse. O Danilo, eu ia botar no jogo, botei no jogo. No jogo. Tipo assim, porque, mano, o Danilo tinha uma função ali. O gol do Flamengo foi tanta falha do goleiro que eu não consigo falar. Pô, o Ortiz poderia ter feito isso. O Danilo poderia ter feito aquilo. O Royal poderia ter feito aquilo. Eu não consigo. Talvez eu consiga criticar o próximo daí, que é o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, horrível.
Horrível. Vai botar no horrível. Ele, e todo respeito, desculpa o Royal. O Royal é uma coisa que, tipo assim, cara, a dupla de lateral hoje do Flamengo me lembrou 2018, quando o Flamengo tinha nas laterais, às vezes, Pará e Trauco, e outras vezes, Rodinei e Trauco. Me lembrou meu mano Trauco, porque ele jogou muito no Criciúma. Não, o Trauco, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, não dá. Não dá, Pra ser bem sincero. Royal, vou falar minha opinião aqui como vascaíno. Royal, achei ele atrapalhado, cara. Pô, teve um lance que me desconcertou. Que tipo assim, ele recebe um chute na barriga e ele fica botando a mão na cara, tipo, ai meu rosto, doidão, todo mundo já viu, levanta! Cara, a diferença do Real pro Varela é a diferença que eu tinha do Varela pro Wesley ano passado. Isso é bizarro, entendeu? Porque, porra, o Varela começou a melhorar tanto, que tipo assim, eu não senti tanta falta do Wesley. Eu realmente, genuinamente, não senti tanta falta do Wesley assim. Mas, porra, aí você coloca o Royal, mano. Eu como vascaíno, vendo o jogo, eu tive uma percepção que foi o seguinte. Ele chegava na linha de fundo, ele se tremia todo. Ele não sabia o que fazer. Sim, ele só cruzava. Sabe qual é engraçado? Engraçado? Então, vocês colocariam ele aonde? Regular? Horrível? Regular. Porque irregular, sabe? Porque, cara, é bizarro. Porque olha como o pessoal fala de muita sofrescore. Não fez nada, não fez quase nada. Esse bicho não fez quase nada, mano. Aí o pessoal fala, mas sofrescore. Pô, meu irmão, não dá não. Agora vamos lá. O Alan. Meu irmão, se você puder criar um tópico aí, Alan, eu queria um tópico com o Alan. Minha opinião como vascaíno vendo o jogo, eu já vi o Alan jogar mais. Quando eu vi o Alan jogar mais, eu era adolescente ainda. Só que eu tenho 19 anos. Faz um tempo Vamos lá. Que o Alan... Saul, Enfim, mas tudo cara, bem. O Saul, apesar de ter inventado, eu botaria regular. O Saul regular, cara. Teve o Saul aquela bola na trave dele, que, pô, bacana. Eu tenho uma opinião. Pra mim, o Saul foi o melhor do Flamengo. Também acho. Eu também acho, porque, cara, o Saul... Tu botaria no gol? Não querendo cortar teu barato, mas eu acho que hoje... Não tem gol. Hoje não tem gol. Tem o máximo que é um bola de ouro ali que pode ter o Cascal que fez o gol do Flamengo. E eu achei que ele jogou bem. Mas assim, de resto, por exemplo, o Plata. Agora é o Plata, né? Que eu tô cego. Cara, o Plata hoje jogou muito mal. Pra mim, o nível que ele apresentou foi horrível. Eu achei, quando eu vi o Plata na escalação, eu pensei, poxa, o Plata vai deitar e rolar em cima do Pumita. E não foi isso que aconteceu. Mas é isso que eu acho que eu falei isso lá no grupo. O Plata é o craque Bagre. Tipo assim, ele, faz uma jogada aí de Pelé, mano. Faz um jogo histórico, monumental. Aí do nada volta ao normal. Aí quando volta ao normal, tropeça na bola. Aí corre, aí perde a bola toda hora. Fica assim, meu Deus do céu, meu irmão. Se decide, cara. Cebolinha, eu achei uma partida ok. Eu esperava muito pior dele, na verdade. Não, o Cebolinha, eu realmente esperava muito, mas muito pior. Pra ser bem sincero com vocês, o Cebolinha, ele adora jogar bem contra o Vasco, então eu esperava que ele fosse jogar mais. Mas foi regular. Vou deixar aqui regular. Meu irmão, não existe ele performar do jeito que ele performa, cara. E ele performava muito bem ano passado, cara. Tipo assim, genuinamente existia um time que não poderia não ter o Cebolinha. Vamos lá, Bruno Henrique. Pô. Jogou. Exatamente. Eu não posso nem falar que é horrível, eu nem sei se você jogou. Eu tava até vendo um pouco pra começar a ter um repertório, que eu tava vendo hoje Arsenal e City. Pra contextualizar, o Bruno Henrique hoje me lembrou o Gyökeres. O Gyökeres não tocou na bola hoje. O Bruno Henrique não tocou na bola hoje. Tem um lance que o Bruno Henrique ele recebe um lançamento e ele domina todo atrapalhado e o Léo Jardim pega muito tranquilo. Um lance marcante do Bruno Henrique pra mim foi quando ele, isso no primeiro tempo, ele tenta ganhar na correria do Paulo Henrique, o Paulo Henrique faz o desarme nele, o Vasco tem um tiro de meta e o Bruno Henrique fica no chão pedindo falta. Foda. Vinha. Mano, o Vinha, cara. Esse aqui já se prepararam no segundo tempo. Eu achei o Vinha... Então... melhor. Eu achei o Vinha, muito. Assim, eu só não boto o Vinha no bola de ouro porque, infelizmente, não conseguiu ali. Teve umas bolas ali que ele tentou. Teve uma bola que ele ficou de cara a cara com o Léo Jardim que ele tocou errado, tá ligado? Teve uma bola ali que ele poderia ter feito melhor. Mas quando ele. A cavalaria, né? Entrou, mas eu tenho ressalva. Quando ele entrou especificamente, eu acho que o Flamengo melhorou. Sim. Tipo assim, porque foi entrando assim, depois. Tal. Quando ele entrou no jogo de vez, o Flamengo melhorou. Tava ganhando muitas do Ayrton Lucas ali. E o Paulo Henrique também tava deitando e rolando ali. Samuel Lino, cara, eu achei, ele não fez muita coisa hoje. O Samuel Lino, cara, é um jogador. Fez quase nada. Ele é bom. Hoje. Ele é bom, só que ele é bom, só o jogo não favoreceu ele.
Exatamente. Ele precisa de um jogo que favoreça. Não adianta jogar ele num jogo com um time que. Como o Vasco, tá ligado? Que não vai ceder tanto espaço assim, porque ele não vai conseguir fazer tanta coisa. O Samuel Lino me lembra muito o Bruno Henrique. Gol do Santos. Aqui não jogou? Isso, jogou. Jogou. Camisa 9. Meu Pedro gosto de Riva, conta. vai jogar com Pedro Riva. Tanto faz. Pedro Riva. Tudo que você tinha pra falar dele, você já falou, então deixa eu... Eu já falei. Rascaeta, cara. Pô, eu tô na linha entre horrível e jogou. Porque o Rascaeta, Eu cara. acho que jogou, porque ele não fez nada. Então, exatamente. Pelo nível do Rascaeta, horrível. Mas, porra, ele não jogou. Ele não fez nada, então não dá nem pra falar que ele foi horrível. Esse é o problema. Ele não jogou direito. Ah, o Luiz Araújo jogou também, porque eu não... Acho que eu só lembro do nome dele na transmissão quando ele entrou. Porque depois um eu não... lançamento lá que ele apareceu, mas realmente... Então, fica assim. Deu pra ver um amor, né, do Flamengo, mas é isso, gente. Ficou mais ou menos assim. Não, discordou, sincero, comenta mano. aí a respeito. Então, Enfim, agora nós partimos pra avaliação do Vasco. Cara, do Vasco tem Agora muitas é coisas pra falar. Vamos lá. Eu botei uma categoria diferente, porque horrível não teve hoje. Léo Jardim, eu achei bem abaixo. Ele foi Mas, muito assim, inseguro. Eu achei que o Léo Jardim, por exemplo, aquele lance que ele dá a bola no pesque do Royal, que quase que o Saul faz aquele gol que que dá a bola lá na trave. Tipo assim, cara, Léo Jardim, cara, hoje ele tava muito inseguro, eu não sei porquê. Mas a minha opinião é que ele não tá só inseguro desde de hoje, não. Contra o Ceará ele também tava. E contra o Botafogo também tava. Vou botar bem abaixo. então, Aí eu faço uma pergunta pra vocês. Vocês acham que isso pode ser o quê? É uma fase mesmo? É fácil. Próximo, vamos Robert Renan. Ele foi regular. Tipo, ele jogou pouco, mas quando ele jogou, ele foi muito bem. Regular, concordo. O Esta eu achei, minha avaliação, muito bem. Pra mim, Mas é bola de ouro. Não, pra mim... Errou no gol, mas mesmo assim, cara, a partida dele foi monstruosa. É jogador. Puma, regular, cara. Me surpreendeu positivamente. Sim, me surpreendeu, achei regular. Ele na lateral esquerda não tá fazendo jogos ruins. E assim, outra coisa, confesso que eu tinha um pouco de preconceito contra o Puma na lateral esquerda, mas eu confesso que eu tô gostando. Os jogos, assim, que o Vasco precisou mesmo contra o Botafogo e hoje ele segurou a onda. Sim, Paulo Henrique, cara, achei, regular. Ele errou nos lances e outros, mas, muito bem. Mas se Hugo você for Moura, parar pra pensar, ele não teve tanto espaço para as arrancadas que ele dá. Mas quando ele teve, nossa, teve um lance lá no primeiro tempo que o Vasco já tava perdendo, que ele recebeu a bola, ele foi driblando, eu falei assim, mano, esse cara vai dentro do gol. Absurdo. A minha sensação de quando pegar tá com a bola é essa, ele vai dentro do gol. Hugo Moura, achei uma partida correta. Eu achei o humor discreto. Ele já tem jogos que ele apareceu mais, mas ele fez o feijão com arroz. O Barros, aí o Barros vai ter que ser muito assim, porque ele jogou demais. Ele dominou o meio de campo. O que a gente falou do Alan antes, esse cara aqui, ele dominou o meio campo completamente. Coutinho, cara, eu achei... Discreto, achei... ok. Só regular. Ryan vai pra Gold, né? Absurdo. Pra mim, o melhor em campo. Melhor em campo é uma das melhores partidas dele com a camisa do Vasco. Absurdo. Ele mesmo falou que ele nunca correu tanto. Nuno Moreira, achei discreto. Achei ele... Mas você tem que olhar também o seguinte. Pro papel tático ele foi muito importante. Sim. Ele não subiu no ataque. Só que a gente é acostumado a ver o Nuno atacando. Pro jogo ele foi discreto. Ele agora foi quase assistente do Puma, né, cara? Tipo... Quase não, ele foi. Ele tava com... Ele que era quase lateral esquerdo, o Puma que tava atacando. Então, regular. Verrete, mano. E jogou? Jogou. Tipo assim, pega a estatística dele. Peguei aqui os números, ó. Ele chutou no gol uma vez, e foi aquela bola que o Rossi encaixou muito fácil. Ele teve 19 ações com a bola. Cara, ele acertou 50% dos passes que tentou. Cara, perdeu a bola 8 vezes também. Tipo, cara, foi muito discreto. Só um desarme, sabe? Tipo, não fez nada. Lucas Oliveira, cara. Me surpreendeu muito. Regular, mas naquele lance que o Pedro chuta, que ele perde um gol inacreditável, o Oliveira olha o lance. É regular, mas com ressalvas. Andrés Gomes, cara... Gostei dele. Eu não boto no bola de ouro porque é muito absurdo. Vou deixar aqui no regular. David. O David foi bem. Gostei. Ele ajudou muito. Quando ele entrou, o time mudou a dinâmica. Matheus França também, cara. Eu assisti o jogo com amigos meus vascaínos e eles
não estavam suportando o Matheus França, porque segundo eles, ele estava trotando em campo. Pô, não, teve um lance que ele quase arrumou o gol da vitória, pô. Eu achei irregular. E o Cocão, com todo respeito, Pra mim, sem nota. jogou. Assim, um adendo, assim, é muito engraçado como. Isso que eu acho que eu até falei no off, ou devo ter falado na gravação, como o empate tem peso diferente para os lados. Eu tive muita mais variável de nota aí. Teve gente que eu só não botei nota baixa porque não tem. Mas olha só, todo mundo aí foi regular, teve bola de ouro, teve Gold. Não teve bola de ouro porque o cara fez o gol do Flamengo no jogo, no caso. Senão, ia ficar também. São as visões diferentes, né? Acho que é isso, família. Assim, pós-jogo deve ter ficado bem grande, mas enfim, né? Estamos falando de um jogo aí de dois gigantes do futebol, então os próximos pós-jogo que nós fizermos vão ser mais curtos. É o piloto, cara. É o piloto. É o piloto, então vai ter alguns erros, enfim. Ainda teremos muito mais do Fabinho, do PH, de mim. Teremos do Vitor Isaac, que infelizmente não pôde estar aqui hoje. Cara, teremos muitos conteúdos. Assim, estamos só começando. Quarta tem Vasco e Bahia. Vou tentar fazer de tudo pra quinta já ir no ar o pós-jogo. E caso os companheiros flamenguistas consigam também comentar o jogo de volta do Flamengo na Libertadores. Enfim, fiquem atentos aí. Quem puder aí se inscreve, curte. Enfim, simplesmente desfrutem do que a gente fizer. Se vocês não gostarem também, pode falar à vontade. E é isso, família. Bom comentar esse jogo, especialmente entre amigos. Essa é a Resenha TV e até a próxima.